Posteriormente, começaram essa quadrilha a insinuar para o casal de que mantinham uma câmera dentro da sua casa. E essa quadrilha, então, né, nessas insinuações para dizer que mantinha uma câmera dentro da sua residência, usavam do expediente bem curioso, porque as pessoas podem chegar e perguntar, poxa, como é que eles vão dizer para esse casal que eles têm uma câmera lá, e vão chegar e falar assim na lata para eles, ó, você tem uma câmera na sua casa? E não teria como fazer isso. Eles usaram o mesmo expediente que usavam nas outras manifestações, sempre se insinuando para o casal. E dessa vez eles utilizaram de 2 mendigos. E quando vem um casal passando pela rua, né, em determinado momento, tem lá 2 mendigos assim na esquina, e quando ele vai passar, os mendigos estão quietos, eles percebem que eles estão quietos. Quando eles vão se aproximando, eles começam a conversar. E quando o casal está justamente ultrapassando pelo local onde está o mendigo, eles começam então a conversar assuntos sobre intimidades de casais. E com tal diálogo que o casal se identifica como, poxa, será que... como se fosse eles. Ele achou, poxa, será possível isso? Não, isso é coincidência, alguma coisa assim. E ele vai. Posteriormente, isso ocorre uma segunda vez. Uma terceira vez. Aí eles ficam completamente desesperados. Dados aquele diálogo mantido por esses mendigos diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, claro. E eles ficam, então, completamente desesperados, correm para casa, começam a procurar câmera para todos os lados e não conseguem localizar essas câmeras. Vai novamente nessas lojas que vendem esses equipamentos e tentam verificar o menor equipamento possível que pudesse ser utilizado, e eles veem que pelo tamanho que se apresenta lá, metade de uma caixa de fósforo, a menor, seria facilmente localizada por eles. Isso os deixa completamente desesperados. Mas eles chegam também à conclusão de que, com a tecnologia tão avançada da informática, né, se perguntam se não seria possível existir um tipo de câmera que seja tão pequenininha que não fosse detectável, né, a olho nu, alguma coisa assim, não se sabe como, que ele também nunca viu falar. E posteriormente a esses fatos, a esse já o desespero, todos esses acontecimentos, as perseguições, a ameaça, aquele medo de que possam lhe fazer alguma coisa a eles, a sua família, começam também a perceber que todas as vezes que eles saem de carro, de casa, eles encontram sempre lá um veículo, uma Kombi ou uma van, com um vidro completamente preto, escrito filmagem. Isso constantemente, não era todos os dias, mas frequentemente era encontrado, sempre que eles saíam de carro. E como eles saíam quase todos os dias de carro, eles estavam sempre frequentemente vendo esses carros com essas escrito filmagem. Esses carros vinham, entravam na sua frente, né, escrito filmagem, e depois prosseguiam. Posteriormente, eles, atravessando a ponte Rio-Niterói, em uma oportunidade, entrou na sua frente um veículo em que vinha escrito filmagem. Fazemos cópias e vendemos cópias, como se quisessem amedrontar o casal, como se eles pudessem terem filmados eles na sua intimidade, na sua casa, e depois vender essas gravações. E com isso deixar o casal ainda mais aterrorizado. E tudo isso num contexto, todos esses acontecimentos se atropelando, né? Se sobrepondo um acontecimento ou outro, deixando o casal completamente desesperado. Imagine, telespectadores, alguém passando por tudo isso. As pessoas seguindo, que não deixavam eles ficarem sozinhos em nenhum momento, quando eles saíam para dar um passeio numa praça, numa praia. Sempre acontecia de encontrar sempre uma pessoa que se encostando, ficando próximo deles. Quando eles estavam querendo falar num orelhão, mais particularmente, porque o seu telefone eles pressupunham e que estava grampeado,
também sempre encostavam a pessoa e ficavam ao lado como se quisesse escutar. Pessoas que o seguiam pela rua e ficavam se insinuando como de longe, olhando-os como se os estivesse perseguindo. O medo de que existisse uma câmera dentro da sua casa. E dentro da sua casa, eles ficavam com medo, com receio, porque poderia haver uma câmera microscópica que eles não conseguiram identificar. Esse terror que eles estavam passando. E nesse momento surge uma nova modalidade também, que vai se somar às demais, tudo com o intuito de aterrorizar o casal, já que eles estão condicionados a perceberem tudo o que ocorre ao seu redor. E nesse momento eles começam a perceber que todas as vezes que eles estão dentro do metrô, dentro de um ônibus, quando eles estão andando na rua, em diversas oportunidades, uma pessoa fica atrás dele ou vem atrás dele assobiando. No primeiro momento, como nas outras modalidades, uma grande quantidade de pessoas fazendo essa prática para condicionar o casal. Então, de tal maneira, condicionados o casal a sempre que ouvir alguém vindo num lugar aglomerado de pessoas, principalmente no metrô, no ônibus cheio de pessoas, que você olha para trás tentando identificar quem é que está fazendo o assobio, você não consegue identificar quem é. Mas você já fica cismado. De tal maneira que todas as vezes que você vê uma pessoa assobiando, você julga que tem alguém que está te seguindo e que esse alguém está no meio daquela multidão assobiando e que ele está te seguindo. O que não quer dizer realmente que seja assim, porque tem muitas pessoas que também estão alegres, e normalmente para estar assobiando, realmente a pessoa está alegre, e assobia. Mas não é tão comum as pessoas estarem sempre assim. Você entregar no metrô, no ônibus ou na rua e encontrar uma pessoa assobiando. Isso não é uma coisa, um fato comum. E o casal começa a ouvir isso sempre, uma quantidade de vezes, num período tão curto que os condicionam. E depois isso passa a ocorrer com mais espaçamento, não é? Sempre que a quadrilha desejar assim, atormentá-los, eles colocam uma pessoa no meio de uma multidão, onde tiver várias pessoas, e faz assobiando, para então dizer, olha, eu estou aqui te seguindo, eu estou no meio dessas pessoas aqui. Quando o casal olha para trás tentando identificar, ele para, você não tem como identificar, e você fica nervoso, julgando que está sendo seguido por alguém e você não sabe quem é. Sendo essa uma outra modalidade de prática dessa quadrilha. E tudo isso ocorrendo nesse momento em que ele está com aquele medo, com aquele terror de todos esses outros fatos, como aqui foi narrado. Outra modalidade também praticada por essa quadrilha, né, e que vem também nesse momento sempre em que eles, continuando sempre muito nervosos, amedrontados, com todos esses fatos que estão se passando, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, se atropelando um ao outro, não é? Eles com medo de saírem à rua, quando saem à rua, olham ao seu redor, pode acontecer alguma coisa com eles, com medo de sair à noite de casa, de andar em ruas mais desertas, que pode acontecer alguma coisa com eles. A suspeita sempre daquelas pessoas que estão nas suas proximidades, que ficam de olhando, como se estivesse querendo lhe fazer algum mal. O medo de que esteja sendo filmado dentro da sua residência, que ele não tenha privacidade dentro da sua própria casa, que o seu telefone está sendo grampeado, que eles estão ouvindo tudo que você fala no telefone, de que eles têm uma escuta dentro da sua casa e escutam tudo que você fala dentro da sua casa. Um terror de que você não tem privacidade dentro da sua casa, não tem privacidade fora da sua casa, que você está sendo seguido 24 horas por dia, que eles sabem tudo o que acontece com a sua vida, tintim por tintim, tudo o que acontece com a sua vida. Diante de todo esse terror, quando ele vê um carro lá escrito no estresse, faz eles ficarem mais estressados ainda. Mais do que estressados, completamente um terror. Quando eles veem aqueles carros com aqueles dizeres de filmagem, lembram logo a sua falta de privacidade dentro da sua própria casa. E nesse momento surge uma nova modalidade, que é quando essa quadrilha começa a colocar pessoas que também ficam
atrás dele, ao seu lado, e que fica pigarreando como se tivesse com alguma coisa na garganta, né? E que fica sempre. Isso aí ficou frequentemente, diversas vezes, durante muito tempo, dias, semanas, meses, até condicioná-los. A partir de tal momento que, quando eles querem desestabilizar o casal, eles então colocam uma pessoa atrás dele num metrô, num ônibus, numa fila, num banco, numa repartição pública, colocam uma pessoa ao seu lado pigarreando. E o casal então vai ficar pensando, poxa, será que esse aqui também não está me seguindo? Porque a intenção da quadrilha sempre é levar ao pensamento desse casal de que eles o estão seguindo 24 horas. E eles usam desses expedientes mais comuns, que é um assobio, é um pigarro, coisas desse tipo, que são coisas comuns. Realmente existem pessoas que têm um pigarro, que gostam de se assobiar, mas não é coisa tão comum. Então, no primeiro momento, eles condicionam as pessoas durante meses fazendo essa prática e depois, esporadicamente. E de vez em quando, o casal realmente vai encontrar uma pessoa que realmente está com um problema na garganta e que realmente está pigarreando. E ele vai, então, desconfiar de que essa pessoa também poderia fazer parte dessa quadrilha. A quadrilha, na realidade, estaria até usando essas pessoas para poder amedrontar, aterrorizar esse casal. O casal mesmo nunca ouviu falar sobre nenhuma quadrilha, nem em jornais, nem em televisão. Nunca ouviu falar em nada igual, nada do que está se passando com eles. E é justamente também isso um dos motivos para que tenha um efeito abrasador sobre a sua personalidade, sobre sua psique. Porque ele nunca ouviu falar sobre aquilo. Será que aquilo está acontecendo só com ele? Por que ninguém nunca falou nada a respeito? Então, há uma necessidade da ajuda dos telespectadores, para que ele possa noticiar esse crime. Por isso ele apela para que aquelas pessoas que tenham ajudado a essa quadrilha, seja por dinheiro, seja porque ter sido ameaçadas, e outras pessoas que saibam alguma informação sobre essa quadrilha, que nos ajude, que nos ligue, dando essas informações, nos dizendo nome e endereço dos chefes dessa quadrilha, dos comparsas dessa quadrilha, nome e endereço de empresas utilizadas por essa quadrilha para contratar pessoas para trabalhar para ela, e outras empresas utilizadas por essa quadrilha para ameaçar as suas vítimas. Sem isso, nada poderemos fazer. Necessitamos de informações concretas para poder noticiar esse crime. Nos próximos programas, relataremos novos fatos pelos quais o casal vem passando.